Gente, vamos lá. Essa live aqui faz parte desse projeto que eu estou construindo aqui no Instagram, de explicar para vocês as notícias, né? Tentar traduzir um pouco os conceitos do que a gente acompanha aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir direitinho? Então, tô vendo aqui os comentários, mas então, voltando. A ideia aqui é para a gente explicar para vocês o que acontece no mundo, né, aqui no Brasil, e a gente traduzir isso pro direito. E as duas notícias que eu trouxe aqui para a gente comentar, que eu convidei o professor Tiago para falar com a gente, foram sobre assuntos que não estão na minha base de conhecimento, que é de direito penal. E o Tiago é especialista, ele é professor, foi meu professor, foi professor de um monte de gente que já mandou mensagem aqui falando o quanto admira ele. Eu vou convidar ele de novo, porque eu não sei se o convite foi. Foi de novo, Tiago. Qualquer coisa me avisa aqui. Agora deu. Oi, Débora, tudo Oi, bem? tudo jóia. Tá conseguindo me Tudo ouvir? jóia. Tô te ouvindo bem. Peço desculpa aí, mas eu estava aqui. Tenta um fone, tenta outro, mas agora deu tudo certo. Ah, então Obrigado tá. pelo convite, Débora. Imagina, eu estava falando, explicando aqui para o pessoal que a ideia da live foi que eu tenho trazido alguns conteúdos aqui no meu perfil sobre as notícias, sobre o que acontece aqui no Brasil, e alguns assuntos eu gosto de explicar e detalhar, porque a gente lê a notícia e não necessariamente tem noção do que está acontecendo. Mas direito penal não é a minha área, e aí o pessoal começou a me fazer algumas perguntas, eu falei, eu acho melhor eu trazer alguém especialista no assunto para explicar isso para vocês direitinho, porque a informação qualificada é o que tem de mais precioso nessa internet, onde a gente consegue jogar conteúdo de uma maneira sem muita regra, né? Sem dúvida, Débora, sem dúvida. Eu vou apresentar aqui, gente, o professor, que muitos já conhecem, inclusive teve um monte de gente me mandando mensagem, Thiago, falando, eu adoro o Thiago foi meu professor, ele é, nossa, ele é fera. Ai, Eu que falei, legal, que escolhi legal. muito bem, tá muito bem É escolhido. muito bacana poder reencontrar as pessoas assim. Muito bom, Débora. Super obrigado mesmo. O Thiago foi meu professor no Grambery, e ele tem, eu tô abrindo aqui só para ler o seu currículo. Ele tem, inclusive, uma participação numa comissão legislativa que, para mim, é algo assim do mais gratificante. É o que você faz que, para mim, tem mais valor, porque entra justamente nesse conteúdo qualificado, né? Você pensar o Brasil através das pessoas que, de fato, conhecem o que está acontecendo. Então, se você vai mudar o Código Penal, nada melhor do que chamar alguém que é da área, que trabalha com isso, que estuda com isso, para trazer as informações. Mas deixa eu abrir aqui o seu currículo para eu falar com o pessoal. Inclusive, quando eu tive essa oportunidade, Débora, de participar da comissão lá, eu fiquei um pouco assustado, confesso. Justamente pelo que você falou, assim, na realidade, é uma questão de extrema importância, porque dali a produção legislativa federal, que vai reger as nossas vidas, as nossas instituições, tem, é claro, muita gente qualificada, envolvida, preocupada com, né, que as ideias, que os conceitos adequados sejam adotados, mas nem tanto também, sabe? Assim, ali você tem um tráfego muito intenso de muita gente que atua a partir de outros interesses e não tão preocupada com, né, a boa Com a aplicação técnica. daquelas ideias técnicas. Então, assim, essa preocupação, de fato, ela é muito grande, viu, Débora? Muito grande. Eu acho essa atuação sua no Poder Legislativo, eu acho que deve ser algo extremamente difícil mesmo, porque tem que lutar contra quem não tem conhecimento do que está falando, mas tem o interesse ali que ele quer de alguma forma proteger. Então, é a ciência contra os interesses, né? Eu imagino que deve ser bem difícil mesmo. E é muito complicado, porque assim também a gente não pode, obviamente, deslegitimar ninguém, né? Então, qualquer um que ali esteja e que muitas vezes não domina técnica, tem uma visão muito equivocada sobre muitos assuntos, por exemplo, nossa área, a área penal, eu discuti pessoas lá, com pessoas, eu ouvi pessoas lá
com um espaço de poder muito importante, mas que tinha uma visão sobre certos temas que era assombrosa, mas assim, ao mesmo tempo que detém a legitimidade que vem do exercício do mandato que elas ocupam. O que a gente torce é que elas, na melhor medida possível, ao menos se preocupem em estar bem assessoradas e entender que, né, assim, ainda que elas representem certos interesses, isso não está solto no espaço, isso está dentro de um cenário que é regido por uma Constituição, dentro de um sistema normativo. Ou seja, eu não posso querer tudo, absolutamente qualquer coisa, porque tenho voto ou porque tenho legitimidade do voto. Eu tenho que me adequar a um determinado pano de fundo, né? É um regramento que já existe, exatamente. Exatamente. Deixa eu apresentar aqui rapidinho, então, e a gente já entra no assunto. O Thiago é advogado criminalista, ele atua principalmente aqui em Juiz de Fora. É professor de processo penal da Faculdade Metodista Gramberry, que foi onde eu me formei, que, aliás, graças a uma boa conjuntura, eu tive excelentes professores, foi uma época muito boa da minha formação. Ele é mestre em Direito Público pela UERJ, e colaborador da Comissão Especial do Novo Código de Processo Penal na Câmara dos Deputados. O assunto aqui hoje são 2 casos que saíram na imprensa, que foi, a gente vai começar pelo que é talvez o menos conhecido, porque é de uma pessoa que, apesar de ter uma relevância na internet, não é tão conhecido quanto um jogador de futebol, que é o Robinho, né? Vamos falar primeiro do caso do Pablo Marçal, que foi no início do ano, teve até muita crítica, porque ele fez, na época das chuvas, que já estava tendo bastante desastre natural, ele decidiu fazer uma expedição para o Pico dos Marins, que fica na Serra da Mantiqueira, e levou com ele os seguidores que ele tem na rede social, porque ele é um coach que tem todo um projeto de motivação para destravar ideias, alguma coisa nesse sentido, e essa ida ao topo da montanha fazia parte de uma dessas tarefas dele. Aí ele convocou ali uma galera que segue ele, subiu com esse pessoal sem equipamento, subiu com eles sem nenhum guia, sem nenhum cuidado, nenhuma segurança, inclusive contra as indicações climáticas que eram bastante desfavoráveis. No final das contas, metade do pessoal que acompanhou ele desistiu porque estava chovendo, estava com neblina, eles não estavam conseguindo chegar. A outra metade que chegou no topo, acampou, passou assim maus bocados, porque lá eles ficaram, a ventania destruiu barraca, eles acabaram ficando com frio, molhados no vento, e aí sofreram hipotermia. E no final das contas pediram ajuda para o Corpo de Bombeiros, que teve que fazer um resgate de 9 horas de 32 pessoas que estavam lá. E aí o pessoal criticou muito essa situação, porque responsabilizando ele, porque ele teria levado essas pessoas lá. E aí muita gente me perguntou, mas e esse foi inclusive um dos argumentos dele, mas ele chamou e a galera que quis ir, eles que aceitaram, eles que se colocaram nessa situação, o que o Pablo tem a ver com isso, qual que é a responsabilidade dele nessa situação. E aí é justamente o que entra o conceito do direito penal para explicar por que o que ele fez merece ser investigado, está acontecendo ainda a investigação, e o que pode vir dessa investigação. E agora eu passo a palavra para o Thiago, que vai dar uma aula para vocês, não tenho dúvidas. Ô, Débora, assim, obtive também algumas informações sobre esse caso, e de fato é um caso interessante. Antes de tudo, eu queria fazer 2 comentários. Eu queria só, assim, reforçar uma coisa que você comentou aí na abertura, que eu acho que é uma ideia que tem que ser cada vez mais difundida, né? Acho que fazer esse trabalho que você faz, né, nas lives, e que é importante fazer, que é convocar, o que você está fazendo nada mais é do que convocar as pessoas ao entendimento, né? E o entendimento ele não deixa de ser um pouco trabalhoso sempre, ele pede tempo, a gente está perdendo tempo aqui, entre aspas, né? Mas ele tem um preço que é importante ser pago. Por quê? Porque você comentou uma coisa importante aí, e eu assino muito embaixo, né? A internet, ela nos inunda com informações sempre muito rápidas, sempre muito palatáveis, mas justamente por serem muito rápidas e palatáveis é que elas são muito perigosas, né? Porque, em geral, as boas informações nunca são tão rápidas
e tão simplórias, né? Então, acho que eu sempre digo, tenho dito muito, e principalmente aos alunos, Débora, dessa geração mais atual, né, que é mais nativa de rede social, para que tenham cuidado. Obviamente, a gente precisa viver esse tempo, ninguém tem que se isolar, mas precisa também saber como desenvolver anticorpos cognitivos, assim, ter a preocupação de que tem um professor português, Débora, que é um dos caras que eu mais admiro assim nas ciências sociais, que se chama Boaventura de Souza Santos, e ele esteve no Brasil há um tempo atrás, dando entrevista ao Estadão, né, um cara genial, e ele fez uma rápida representação que eu acho que vale para todo mundo. Ele disse assim, que a informação, de certa forma, é como a água. Então você pensa assim, o que é uma enchente? Né? Uma enchente é um excesso de água, por definição. Mas quando você tem um local que é atingido por uma enchente, o que costuma faltar? Água potável. Então, o paradoxo, você está num lugar cheio de água, mas você não tem água para beber. Então, a gente está num lugar cheio de informação, mas a gente tem que buscar, como diz o Boaventura, informação potável. Quer dizer, informação aqui do meu lado, passando aqui, eu tenho um monte. Quais são aquelas que eu vou, de fato, internalizar, né? Ou eu vou ficar bebendo água suja o tempo todo? Isso não faz bem para ninguém. Então, acho que se dá o trabalho, não é nem tanto o trabalho de conhecer um pouco as coisas, né? Covid, poxa, vamos ouvir um pouco quem entende um pouco melhor. O conflito Ucrânia-Rússia. Vamos ouvir um pouco. Eu estava lá, eu gosto de ouvir e ler, por exemplo, o Jamil Chad, entendeu? Por quê? Porque, poxa, o cara tem uma experiência em jornalismo internacional que é respeitável e a função dele é traduzir isso para nós. Eu não tenho que acreditar em tudo que ele fala, mas eu entendo melhor. Então, eu só queria fazer esse introito, porque eu achei muito bacana o que você disse, né? Mas então, vamos a isso. E aí, Débora, o que acontece, né? Veja, assim, primeira coisa e aí ligando com essa primeira questão que eu falei, então nós já temos as pessoas que estão dizendo assim, poxa, mas quem também o acompanhou sabia e tal, tinha condição de discernir, que está um pouco ligada à ideia de livre-arbítrio, né? Que está lá no fundo da teoria da culpabilidade, ou seja, você tinha o poder de decidir e agiu como quis, então você que se dane. Primeira coisa, né? O inquérito está em aberto. Ou seja, quem é que disse em que condições aquilo também aconteceu? É importante que a gente entenda certas coisas e é claro que não serei eu aqui a querer dar qualquer tipo de sentença. Mas vamos às informações que nos chegam. Ele era um coach bastante bem-sucedido lá com vamos assim chamar, a clientela dele, né? Tinha, parece que 2 milhões de seguidores, ninguém alcança isso à toa, então ele tinha um certo poder, né? Você recusar que pessoas que ocupam tal posição de prestígio não tenham um poder de convencimento, um poder de persuasão relevante, não é algo razoável, né? Eu vou fazer um corte aqui, Débora, que pode parecer, nada a ver. Pode ter a ver. Vamos pensar no caso João de Deus, né? Ou seja, mas as pessoas que passaram lá pela salinha do João de Deus também eram todas adultas, todas maduras, né? Foram lá fazer o tratamento porque queriam. Quem fala isso negligencia uma situação de fato que acontecia naquele momento, que era a fragilidade contextual e circunstancial daquelas pessoas, daquelas mulheres, que justamente estavam ali em situação de vulnerabilidade, desamparo por razões variadas, e estavam diante de um líder aclamado no Brasil e no estrangeiro, e isso por si só estabelece ali uma condição, digamos, de sugestionamento absurdo de uma pessoa sobre a outra.
E o direito penal não pode ser ignorado disso. Então você também, a partir dessa teoria ilusória de um livre-arbítrio, onde, olha, eu estava absolutamente livre para decidir e não me venha... Não, então nós não vamos, por exemplo, responsabilizar criminalmente João de Deus por nada, não é? Porque, afinal de contas, elas, ou pelo menos muitas delas, sabiam, entre aspas, o que estavam fazendo. Mas não, na realidade, estavam tomadas, se não por fraude sexual, estavam tomadas por uma atmosfera até mesmo de vulnerabilidade enorme, o que faz daqui crimes sexuais gravíssimos. Então, voltando para cá, primeiro nós temos que considerar isso, né? E como é que foi essa aproximação dessas pessoas com esse sujeito que se coloca também como um líder, não necessariamente espiritual? E ele coloca, ele liga a religião. Ele tem essa pegada também. Quem são as pessoas que procuram? Vamos olhar para as pessoas que estão na condição de procurarem esse tipo de coisa e pagarem por isso. Estão sugestionáveis, não estão? Então, a palavra eu estava falando isso de manhã numa aula hoje, a palavra é complexidade. Tem uma complexidade aí que a gente não pode abdicar dela, e ela pode ser importante na apuração dos fatos. E os fatos estão sendo apurados. As pessoas que debatem qualquer tema precisam entender que existe um elemento que é tempo de apuração. As questões estão sendo apuradas. Então, por exemplo, a gente pode discutir aqui, fazer meio que uma enquete, ele tinha ou não tinha responsabilidade. Não vai passar de uma enquete, porque a apuração real, ela precisa considerar um monte de elementos que muitos deles provavelmente nem estão passando por aqui pela nossa conversa, e eles existem lá no caso concreto. Não estão nem nas notícias, né? São coisas não ali de dados sigilosos do processo. Até porque os noticiários, eles se constroem sob uma metodologia assim, muito selecionada. Pegam alguns aspectos do caso, né? Porque obviamente não vão ficar falando um montão de coisas, e nos entregam aquilo ali de uma maneira bastante esquematizada. Isso sempre é perigoso. Então, assim, e por fim, né, Débora, acho que a gente também tem que copiar um pouco os médicos, né? Assim, quando um médico nunca encontrará uma pessoa na rua, a pessoa vai tossir para um médico e fala assim, pois é, doutor, o senhor ouviu a minha tosse? Então, o que eu tenho? Você tem... né? Quer dizer, estou usando aqui o profissional da medicina que vai dizer assim, olha, não é bem assim. Tem que fazer mais exames. Eu tenho que fazer uns exames, eu tenho que ver aí, né, alguns diagnósticos. Então, nada é tão simples. O que eu acho, e tem até um blogueiro de YouTube que eu gosto muito, ele fala assim, não importa o que eu acho, importa o que eu sei, né? Então, assim, o que eu sei é que a apuração está acontecendo e, em tese, Débora, pode haver uma responsabilidade penal. Veja meu verbo. Pode haver uma responsabilidade penal. Pode. Por exemplo, lá na aula de direito penal, a gente estuda a figura do garantidor, né? Que é aquele que, com comportamento anterior, assegurou a não ocorrência de um resultado, né? Então, assim, se eu sou um cara que aluga o jet ski para um passeio com uma pessoa, de alguma forma, naquela combinação, eu trato com a pessoa de que ela pode ficar segura, as condições do passeio serão em condições absolutamente seguras, e acontece um problema lá na frente, e aí a pessoa que contratou não sabe nadar. Mas aquela pessoa que contratou também sabia que podia vir cair lá no meio do mar e não sabia nadar, mas veja, aquele que vendeu aquele passeio, ele, com um comportamento seu, ele deixou o outro seguro de que nenhum resultado ruim viria a acontecer. E o direito penal cobra dele isso. Fala assim, vem cá, você deu segurança ao outro de que nada aconteceria e aconteceu. Então, pode ser que delegado, promotor, no caso do Pablo, cheguem lá, né, ao final do inquérito a essa conclusão. Do tipo, olha, ao arregimentar os seus seguidores, e aí, enquanto a gente está falando aqui, já deve ter um monte de depoimento que foi dado lá, um monte de detalhe. Ele pode ter vendido essa segurança também, né? Olha, não, no fim das contas eu já fiz isso várias vezes, nunca teve problema nenhum, fiquem tranquilos. Ele está gerando uma expectativa de segurança
da não ocorrência de um resultado pior. O direito penal, lá no artigo 13, olha para isso e fala, então, meu amigo, você se tornou, a partir de agora, o garantidor de que não vai ter um resultado ruim. Olha lá, porque se ele acontecer, eu lhe responsabilizo. Então tem tudo isso, tá? Tem uma tudo frase isso. que ele falou, isso foi ele que falou mesmo, que foi citada entre aspas, que talvez dê até para a gente analisar essa situação de qual foi a posição que ele se colocou diante dessa atividade que ele organizou. Ele falou assim, ó, você não quer correr risco? Fica na sua casa assistindo os stories. Eu não mandei ninguém subir, eu fui na frente. Fui lá, subi e resolvi. Cada um na sua responsabilidade. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está dizendo que as pessoas escolheram, ele se colocou como eu fui na frente, eu fui. Não deixa de ser como se ele estivesse guiando. É algo também que pode ser analisado nesse sentido, né? Que entra na figura. Eu não sei se é força da profissão, Débora, mas eu já escuto essa fala dele nos stories como advogado de defesa, né? Assim, ele já está se defendendo, já a tese de defesa dele já está aí, ou seja, olha, na verdade, eu não forcei a barra para ninguém ir comigo. Você pode ter certeza que, de algum modo, é isso que ele está dizendo agora no inquérito, ele está se defendendo dessa forma, né? Ele está dizendo, olha, eu não assegurei a ninguém que não haveria problemas, muito pelo contrário, eu disse que o percurso seria perigoso, fiz advertências, falei que pessoas não preparadas ou mal preparadas deveriam ir. Eu não tenho dúvida de que a essa altura é isso que ele deve estar dizendo e tem o direito de dizer, né? E tem o direito de dizer. Se defender. Então, mas isso é assim, muito complexo também das pessoas entenderem. O direito da pessoa se defender. Ela tem o direito de dizer, né? É bem absurdo dizer. Mesmo os absurdos podem ser ditos porque a Constituição nos assegura dizer coisas, sejam elas absurdas ou não. Eu posso dizer em minha defesa? Eu posso dizer se eu acho que devo dizer. Se eu achar que não devo dizer nada, inclusive, eu também posso, porque eu posso ficar mudo, posso ficar calado. Então, assim, agora, também ninguém é bobo, está aqui do lado de fora, olha, conhece a história, vai depurando. Então, assim, se ele é um coach, ele construiu a sua, entre aspas, fama, vendendo coisas, iniciativas dessa natureza. Penso ser muito provável que enquanto ele arregimenta esses eventos, ele naturalmente procura seduzir o seu público-alvo a fazer, vamos lá, não tem problema e tal. Então, esses elementos já devem estar aparecendo, não é? Agora, tem um caso desse... Tem uma situação nesse caso, Débora, que eu acho muito bacana, que a gente podia comentar, não sei se seria interessante também, que é muito legal o que foi feito com ele. Eu não sei se você sabe que a juíza determinou que ele, na verdade, proibiu que ele realize iniciativas dessa natureza, enquanto o inquérito estiver tramitando. Essa é uma decisão muito interessante. Interessante por quê? Porque na nossa cabeça, né, a gente está acostumado a uma cultura assim, ó, se tem algum problema muito grande envolvendo alguém numa questão penal, a gente já pensa na prisão. A gente não está acostumado a pensar em soluções alternativas, né? E neste caso aconteceu uma situação assim muito legal até, que foi, assim que o inquérito começou, o delegado de polícia, e depois o Ministério Público aderiu ao delegado, então o Ministério Público e delegado, pediram à juíza o seguinte, olha, enquanto esse cara é investigado, a gente gostaria que a senhora juíza desse uma ordem, mas não ordem de prisão, não ordem de prisão desse cara, mas uma ordem de proibição que este sujeito realize esse tipo de atividade, ou algo assim, durante pelo menos o tempo em que a investigação e o processo eventual estiverem em andamento. Tiago, de onde eles tiraram isso? Olha, eles tiraram isso da lei. Débora, quando a gente estava estudando lá no Granberry, você se formou, eu me lembro. Eu formei em 2011. Então, no ano em que você se formou, no dia 4 de maio de 2011,
Veio uma lei que foi a Lei 12.403 e essa lei é que criou isso há 11 anos atrás. Veio uma lei dizendo o seguinte: olha, juiz, quando chegar alguém pedindo prisão para você, não sai prendendo. Você tem uma série de medidas que não são prisão e que podem ser aplicadas e que resolvem o teu problema sem encarcerar uma pessoa. Seria tipo o que a gente usa no processo civil que chama de poder geral de cautela, só que aplicado ao direito penal. Exatamente, com a diferença de não ser um poder geral de cautela, porque você não tem uma cláusula geral em que o juiz pode, de sua própria imaginação, digamos assim, fixar. Elas estão fixadas em lei, no artigo 319 do Código, mas nenhuma delas trabalha com a perspectiva de prisão. E o segundo inciso 319 é impedir que a pessoa frequente determinados lugares e adote determinadas atividades. Perfeito para o caso do Pablo. Ou seja, você evita, às vezes, resultados piores se repetindo, voltando a acontecer, sem ter que se valer daquele discurso prisional que tem todos os problemas que nós já sem causar dano à vida de quem está sendo investigado, um dano às vezes irreversível, né? Porque uma prisão num caso desse ia ser exatamente. Seria algo assim, é o remédio por demais, oneroso e desnecessário. Então, é um caso que me chamou a atenção, porque é uma situação da lei que essa juíza utilizou, que eu vejo que muitos juízes podiam estar utilizando, ao invés, por exemplo, de estarem determinando prisões automaticamente. Não, peraí, só proíba que ele não faça aquilo durante um tempo, suspenda ele da função pública, faça aquilo outro. Mas a nossa cultura ainda é muito de encarceramento, você sabe, né? Exatamente. Então, assim, para resumir, para explicar para as pessoas o que aconteceu nesse caso, o que foi noticiado pode ser que dê causa à responsabilização criminal dele se ele se colocou como garantidor da situação. E aí isso necessariamente significa que deveriam ser comprovados os riscos, que aí o que eu ia te perguntar é o seguinte: a investigação é tentativa de homicídio. Ele, nessa situação de garantidor, teria cometido o crime de tentativa de homicídio. Explica, por favor. Pois é. Antes de explicar, eu quero cumprimentar, né, a todas e a todos que estão entrando aí, a Valdete, o Daniel Giotti, cumprimentá-lo também e dizer, Daniel, que para o processo penal especificamente não seriam medidas atípicas, justo pelo fato que com a Lei 12.403 de 2011 elas têm previsão e tipicidade no Código de Processo Penal, entende? Então, assim, o que mais chama atenção até é o fato de termos no processo penal essa previsão e os juízes ainda muito abraçados a essa cultura encarceradora, ou como eu só tenho à disposição para resolver um problema cautelar prisão, passam por cima de soluções eficazes como a que foram adotadas nesse caso, e que são típicas no processo penal. Até porque, Daniel, o uso do poder geral de cautela no processo penal é muito controverso, né? O poder geral de cautela num processo onde você tem o poder de injunção na liberdade, enfim, esse é um outro assunto, mas muito interessante também. Mas, Débora, tentativa de homicídio, pois é, né? O que eu dizia para você é o seguinte: você tem no Código Penal essa figura do garantidor justamente para a possibilidade de se imputar um crime que a gente chama de crimes, é um nome esquisito, tá? Crimes comissivos por omissão, né? Ou seja, aí você, volta a dizer, a investigação está em curso, eu não sei que olhar que vai predominar ali, mas ou um crime comissivo por omissão, né? Ou até um próprio crime comissivo propriamente dito, onde você vai trazer a figura do dolo eventual, quem sabe. Ao arregimentar, né, um tipo de incursão com aquele grau de risco, você teria ali no mínimo, pode-se chegar, conforme a prova, a essa conclusão, a tolerância e o consentimento deste sujeito da prática ou do resultado morte de alguém, porque ele conhecia as circunstâncias
extremamente perigosas e adversas e aceitou, tolerou, inclusive, que qualquer pessoa pudesse até vir a morrer ou sair dali gravemente lesionada, não sei. Então, eu quero dizer a quem tem dúvida, tecnicamente, é possível se pensar numa imputação de tentativa de homicídio? Em tese, sim. O que você tem? Figuras na lei penal que admitiriam, conforme o que for demonstrado no inquérito, a prática aí, quem sabe até de um dolo eventual, ou seja, de ele dizer, olha, vamos lá, é perigoso, pode dar ruim, mas tudo bem, eu não me importo. Opa, isso pode se encaminhar num sentido de dolo eventual. Pode, em tese. Em resumo, tá tudo em aberto, mas eu acho que deu pra gente entender mais ou menos quais seriam as possíveis consequências do que a gente sabe que aconteceu. Ainda tem depoimento para ser colhido, ainda tem investigação para ser feita, e a gente nem sabe se isso vai gerar um processo. Né, Débora? E é importante que a gente acompanhe, né? Acho que é um hábito também que a gente pode começar a criar. Teve aquela notícia lá no começo do que aconteceu, mas como é que está agora? Repercussão, exatamente. O que está acontecendo? Será que aquele inquérito já acabou? Então, saber como é que as coisas estão é uma coisa que, de repente, pode ser interessante também. Até para desconstituir, às vezes, um raciocínio que a gente fez lá atrás que estava errado e depois você vai ficar sem saber que ele estava errado porque você não terminou de acompanhar o que aconteceu, né? Perfeitamente. Bom, então agora a gente passa só para o caso do Robinho, que aí é uma questão já batido martelo. O caso do Robinho é diferente do Pablo porque teve a sentença condenatória e já de uma maneira que ele não pode mais recorrer, mesmo porque ele já recorreu bastante, se não me engano é de 2013 o fato. E o caso do Robinho foi uma condenação internacional. Ele, na época, ele era jogador de não sei qual time, porque futebol não é definitivamente algo do meu conhecimento, mas ele estava na Itália. E aí, ele e mais um colega teriam, numa festa, cometido uma violência sexual, mas em grupo contra uma mulher. E aí ele foi condenado por essa violência sexual a 9 anos de prisão. Só que essa sentença saiu agora e ele está aqui no Brasil. E aí, fica por isso mesmo? Porque é uma condenação lá na Itália, ele veio para cá e aí aqui no Brasil, o que a gente faz com um cidadão brasileiro, nascido no Brasil, que tem que cumprir uma pena no exterior? Como que funciona? Então, Débora, tem essas perplexidades mesmo, mas é importante, assim, para a gente começar a entender o caso do Robinho, é importante que a gente entenda que olhar para o mundo e para um contexto de ordenamento jurídico dos países como um todo, e olhar para isso dentro de um país, são olhares completamente distintos. Porque dentro de um país, você tem a jurisdição daquele país, que impera por sobre aquele território. Então, é tudo muito fácil, né? Você tem a territorialidade, ou seja, o poder de império, o poder da lei, ele se impõe de um ponto a outro daquele território, então não tem como escapar. O cara pode fugir, mas de algum modo ele vai ser capturado para que a lei se faça cumprir. Acontece, né, e aí quem já estudou direito internacional já sabe disso, não existe uma jurisdição supranacional que se imponha, né? Os mecanismos jurídicos internacionais, eles são construídos já há bastante tempo, pelo menos desde o início do século XX, no segundo pós-guerra vem sendo modernizados e tal, mas eles são construídos nas bases de respeito à soberania dos estados. Então, são laços e laços, né, que se fazem sobre tratados, convenções, né, e tudo mais. Então, assim, é por isso que a gente chega nessas perplexidades. Poxa, mas o cara foi condenado lá e está aqui, aí é isso mesmo? Essas situações que muitas vezes não entram na nossa cabeça são situações que acontecem justo porque você não tem, vou colocar de forma simplória, você não tem um poder judiciário mundial que por todos igualmente exerça, né, a sua jurisdição e que seja onde for a pessoa vai ser catada. Não tem.
Então, Mesmo porque eu a vou... gente tem crimes diferentes em países diferentes. O que é crime aqui, às vezes não é crime Pois lá, é, né? Tem essa quer dizer, questão também. você tem sistemas, né, regionais de proteção aos direitos humanos, então é uma coisa. Caso do Robinho, então, você teve aí esse fato, de fato foi em 2013, ele jogava no Milan, salvo engano, e aí houve esse processo que tramitou nas instâncias e chegou até a terceira sessão de cassação do Supremo Tribunal de Cassação de Roma, onde ele foi condenado, salvo engano, acho que foi a 9 anos, pagamento de multa e tudo mais. Pois bem, o que acontece é o seguinte, né? Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o Robinho já não estava mais lá. Quando há o trânsito em julgado, o Robinho já estava no Brasil. E aí é o seguinte, ô Débora, com o trânsito em julgado, você tem um dispositivo da Constituição brasileira, que é o artigo 5º, inciso 51, que ele vai dizer o seguinte: não haverá situação de brasileiro sendo extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, situações específicas, né, com envolvimento com o tráfico de estupefacientes, mas assim, de regra não há extradição de brasileiro, né? Então, e o Robinho já estava aqui, nesse momento. Com isso, em linha de princípio, você só tinha duas situações para que o Robinho se sujeitasse ao início de cumprimento de pena na Itália, né? Ou ele volta para a Itália espontaneamente, se apresenta, ou ele está em um país onde ele pudesse ser extraditado para a Itália, que não o Brasil, cuja ordem jurídica impede essa extradição, né? Então, esse é o cenário inicial. Só que aí o caso ele avança para alguns detalhes aí muito curiosos, muito interessantes. E por quê? Porque a gente teve uma lei no ano de 2017, ô Débora, que foi a Lei 13.445, a chamada Lei da Migração, né? E esta lei, ela tem um artigo, que é justamente o artigo 100, onde ela vai estabelecer o seguinte: olha, é possível a transferência da execução da pena de um país para um país estrangeiro. Veja, eles chamaram isso de extradição executória. O que seria isso? Seria não pegar o Robinho e trazer para a Itália para ele cumprir pena na Itália. Mas a lei de 2017, a lei de imigração, traria em tese a possibilidade de a Itália encaminhar à justiça brasileira, pelas vias diplomáticas e depois ao Poder Judiciário, a execução penal do Robinho aqui, que é um mecanismo, Débora, que não é novo, porque o Tribunal Penal Internacional tem isso, né? O TPI, o Estatuto de Roma, ele tem isso. Então, até porque condenados no Tribunal Penal Internacional têm que cumprir essa pena em algum país que está vinculado ao Estatuto de Roma. Então, esse mecanismo já existe. Então, tem isso na lei de imigração, né? E aí, peraí. Então, quer dizer que a Itália tem condição de botar o Robinho para cumprir pena aqui no Brasil, né? A lei tem lá os requisitos. Quais seriam os requisitos? Um pedido diplomático, né, do corpo diplomático da Itália ao Brasil, que este condenado resida no Brasil, que a sentença tenha transitado e julgado, nesse caso transitou, que a pena seja de pelo menos 1 ano de prisão e que o fato seja crime também no Brasil. Até agora, veja que está fechando tudo certinho. Só que aí tem mais um requisito: que exista tratado internacional autorizando este ato de que a gente chama de cooperação. Isso é um ato de cooperação em matéria judiciária, né? Internacional. Então tem que ter um ato bilateral, por exemplo, Brasil e Itália, em que já existe esse acordo de que Brasil pode pedir ato de cooperação judiciária na Itália, Itália pode pedir ato de cooperação judiciária no Brasil. E, afinal de contas, existe esse tratado, Brasil e Itália? Ele existe desde 1989. Só que aí nós temos mais 2 probleminhas para isso chegar no Robinho. Primeiro problema, né? Tem autores que entendem que este tal artigo 100 da Lei de Imigração
ele não vale para brasileiro nato, só para brasileiros naturalizados e estrangeiros, porque senão a lei ela teria uma preponderância sobre o próprio texto constitucional, né? Então, Valério Mazzuoli, por exemplo, que é um internacionalista, ele entende que mas isso não pode valer para brasileiro nato. A despeito da visão de alguns autores também, tem um problema maior para isso chegar no Robinho, um detalhe. Neste tratado Itália-Brasil, de 1989, há uma ressalva. Essa cooperação Brasil-Itália não vale para fins penais. Então, infelizmente, ou felizmente, isso depende de qual arquibancada que você está, né? Hoje é tudo uma questão de em que arquibancada a pessoa está. Mas o fato é que este tratado Brasil-Itália ele fez uma ressalva em matéria penal. Então, a soberania e o chamado pacta sunt servanda na esfera internacional. Os compromissos têm que ser cumpridos como foram pactuados, né? Tem uma coisa interessante, Débora, que quando esse caso do Robinho aconteceu, eu me lembrei. Eu vou te contar um troço curioso, e eu acho que você é parecida comigo pelo que eu percebo, pelo seu interesse por política. Eu gosto dessa coisa de política, de notícia, desde muito novo, sabe? Então, assim, você ter uma ideia, eu era muito pequena quando teve coisas tipo Guerra das Malvinas, Guerra Irã-Iraque. Eu era criança e ficava vendo jornal, aquilo já me impressionava e tal. Mas não, eu não era tão novo, eu já era mais já adolescente e tal. Quando teve um caso aqui no Brasil, acho que foi bem no início do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o caso, um escândalo envolvendo instituições financeiras, bancos que teriam sido favorecidos por gente de dentro do Banco Central, né, e tal. Teve até CPI, teve até uma coluna do Tribuna recente que eu falei sobre esse caso. E só deixa eu te contar porque que eu falei desse caso na minha coluna do Tribuna, porque na época desse caso da CPI dos bancos, o então deputado Jair Bolsonaro, ele falou assim, para mim, essa galera da CPI dos bancos tinha que ter submetido ao pau de arara. Me lembro desse caso. Acho que ele talvez tenha repensado os seus métodos investigativos quando a CPI agora foi a da pandemia, né? Em que os ministros dele estavam lá, em que a patota dele toda, sei lá que pau de arara agora vale ou não vale, porque antes valia. Mas volta para cá de novo, né? Na época da CPI dos bancos, aconteceu um caso Robinho ao contrário, muito engraçado, Débora. Aconteceu o mesmo caso do Robinho, só que trocando-se as posições, que foi um caso de um banqueiro brasileiro chamado Salvatore Cacciola. Pelo próprio nome, dá para perceber. Ele tinha dupla nacionalidade, ele era ítalo-brasileiro e era dono de Banco Marca na época e tal, e ele estava metido com crimes financeiros gravíssimos, foi condenado no Brasil por crimes contra o sistema financeiro, conseguiu um habeas corpus no ano 2000. Nesse HC ele fugiu para onde? Para a Itália. E a Itália não E veja, a Itália não extraditava estrangeiro, né? Não podia ser extraditado para o Brasil, que é o que está acontecendo com o Robinho inversamente. Então ficou lá o Salvatore Cacciola com uma pena a cumprir no Brasil por crime como sistema financeiro. Hoje o Robinho tem uma pena a cumprir na Itália por crime sexual. Pois bem, o desfecho do caso do Salvatore Cacciola, que inclusive em 2000 a gente tinha menos instrumentos do que temos hoje, jurídicos, né? Foi muito até curioso, foi de filme, porque aquela coisa, o tempo passa, você vai ficando tranquilo, O Salvatore Cacciola deve ter ficado, acho que esse negócio não tem mais problema. E aí, sabe o que ele faz, Débora? Ele leva a namorada para passear no Principado de Mônaco. Pegaram ele em Mônaco. E Mônaco extraditou para o Brasil, porque a Itália não extraditava, mas Mônaco tem tratado de extradição com o Brasil, entendeu? Mandaram para o Brasil, então
ele saiu de um passeio em Mônaco para Bangu e ficou lá cumprindo pena, sabe? E como Então, é que assim, fica a prescrição nesse caso? Que eu tô pensando assim, você falou já fazia muito tempo, a como é que prescrição, a prescrição ficou suspensa. fica? Suspensa. Ah lá, tem aqui, o Daniel de novo, disseram que não extraditaram o Caccioli, não teriam porquê. Ele Muito fez bem o link lembrado, com o Cesare Battisti. muito bem lembrado pelo Daniel, que o caso Cacciola foi relembrado no caso Battisti, né, O Daniel? famoso Então, assim, olha, precedente. exatamente. No fim das contas, né, Débora, você vê que as relações internacionais se dão numa camada bem mais sutil do que a gente imagina. Então, teve esse relato, de fato, olha, né? Então, quando a gente estava à espera do Cacciola, né, para que ele cumprisse aqui crimes financeiros gravíssimos, houve nem tanta boa vontade, né, da República Italiana. Então, agora, como é que a gente... E se a reciprocidade é um princípio Exatamente. fundamental de direito internacional, como é que a gente vai fazer? Quer dizer, esse é o fio do novelo. E aí, mas deixa a gente não perder aqui o fio da meada, Débora, mas voltando, então, o Cacciola termina o passeio em Mônaco e cumpre pena em Bangu. E aí ficou por isso. Então tem assim, você tem essa ressalva do Tratado Brasil-Itália que não vale para fins penais. Aí você tem uma outra questão muito importante que é, para além disso, não fosse... E se tivéssemos, Tiago, não tivéssemos a ressalva no Tratado Brasil-Itália, teríamos ainda um problema com o Código Penal, Débora. Por quê? Porque o artigo 9º do Código Penal ele vai falar sobre homologação de sentença estrangeira. E quando se fala de homologação de sentença estrangeira, sentença penal, só cabe homologação para execução de medida de segurança e de condenações de natureza civil em razão do delito, ou seja, não temos a previsão legal da execução de sentença estrangeira. Vamos só explicar o que é a medida de segurança, que é diferente da pena, porque tem gente que às vezes Fique à não pegou. vontade, claro. A medida de segurança, então, seria aplicada nos casos em que existe ali uma incapacidade, né? Uma imputabilidade. Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa fora condenada na Itália, né? Mas, na verdade, a justiça italiana reconheceu que ela, ao tempo em que praticou aquele ato, era portadora de determinada enfermidade mental que comprometia completamente a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, de acordo com laudos médicos e tal. E essa pessoa está no Brasil. Bom, poderia haver homologação da sentença estrangeira para cumprimento aqui. Mas, não sendo isso, não poderia privação de liberdade propriamente dita. E a gente chega, então, à pergunta que todo mundo se faz. Legal, então não tem jeito, o cara vai ficar de bonito aqui e vamos ter que viver com esse paradoxo. Mais ou menos. Existe um caminho. Não é que nós estamos no fim de linha jurídico. Existe um caminho. E o caminho seria o artigo 7º do Código Penal. Como assim o artigo 7º do Código Penal? Olha, a justiça italiana fez exercer a jurisdição dela sobre o Robinho. E para exercer a jurisdição dela, a justiça italiana se valeu de um princípio que é o da territorialidade. Ou seja, nós, Itália, território italiano, o que acontecer aqui é crime para a nossa justiça. Vamos para cima. Só que existe um outro princípio, e nós também o temos no Brasil, que se chama princípio da extraterritorialidade, que é nós, em alguns momentos, reconhecemos que a justiça brasileira alcançará fatos que não tenham sido praticados dentro das nossas fronteiras, e quem cuida disso é o artigo 7º do Código Penal. Caramba, mas o caso do Robinho entraria aí? Ele pode entrar. Eu vou até abrir o Código Penal aqui rapidamente. Seria a situação, então, do Brasil processar e julgar um crime que foi cometido pelo brasileiro, mas lá na Itália. Exato. O artigo 7º diz assim, Débora,
ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, e aí vem o artigo 2, o inciso 2. Os crimes, letra B, praticados por brasileiro. Personalidade ativa. O crime praticado por brasileiro fora do Brasil pode ter o alcance da justiça brasileira, desde que concorram alguns requisitos. Quais seriam? Entrar o agente no território nacional. O Robinho já está aqui. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Estupro é punido aqui e lá. Sim. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Sim, a lei brasileira autoriza a extradição por estupro. Não ter sido agente absolvido na Itália, não foi, e não ter cumprido pena na Itália. Ele não cumpriu pena lá, nem um dia sequer. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro, uma figura próxima, né, aqui do perdão judicial, ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade. Então ele está, como diz um colega meu, no shape. Ele está totalmente dentro do artigo 7º. Agora, mas precisa de vontade política para isso? Como é que funciona? Precisa de vontade Ministério política, Público provocar? Precisa de vontade político-institucional. Precisa de vontade política porque, entendendo o que é política, né? Ou seja, é a gestão do interesse público. Ou seja, isso aqui é gestão de interesse público. E precisa que exista, obviamente, a atuação dos órgãos que têm competência para fazê-lo. Aqui, Débora, nós estamos falando de uma persecução penal que começaria do zero. Eu posso tentar via cooperação judiciária internacional prova emprestada, posso, né? Não como a Lava Jato fez, né? Mandando zap para... Não, é via formal. Legal, via dentro da lei, respeitando o tratado e a lei, né? Através de tratados de cooperação. Mas eu posso pegar provas que já foram produzidas, até prova, posso, mas tudo mediante observação. Devido processo legal, ampla defesa, contraditório, Robinho vai poder se defender desde o primeiro momento com seus advogados, recorrer da sentença condenatória. Não há garantia de que a condenação virá. Eu estava até explicando isso hoje para alguns alunos. Não, é uma outra percepção jurídica. É claro que há uma grande tendência, mas é um juiz que vai ter o convencimento formado no processo daqui, né? A partir de um Ministério Público daqui, que vai produzir a prova, tem um ano de produzir toda a prova, não é simplesmente tirar xerox lá e colocar aqui. Mas jeito tem, demoraria, mas as prescrições também são altas, né, Débora? Tem jeito, demora, mas tem tempo, porque são crimes graves. Aqui no Brasil, o ato se subsumiria a estupro de vulnerável. Prescrição para muito tempo, né, para 2013. Porque é considerado em razão da pena, né? Porque a pena para o estupro de vulnerável é uma pena muito alta, então, para poder prescrever, é tão alta quanto, para poder fazer uma certa justiça. Exatamente. Então, se você dá início a uma investigação que não demore tanto, a denúncia seja oferecida e seja recebida, pronto, você já interrompeu a prescrição, começa entende? A contar de novo. Começa a contar de novo. Então, assim, condição e tempo para persecução contra o Robinho tem. É só querer. É só ter vontade institucional para fazer. Exatamente. Então, no final das contas, ainda existe a situação que você trouxe até do exemplo aí do banqueiro, que eu esqueci o nome, sem ser o Cesare Battisti. Salvatore Cacciola. De o Robinho estar em outro país por algum motivo e acontecer de a Itália falar, manda ele pra cá então, porque agora você não tá mais no Brasil, a lei do Brasil não te protege mais, então vem aqui que a gente tá te querendo. Pode acontecer isso também, né? Assim, é importante a gente também entender, Débora, assim, que existem mecanismos porque o Cacciola, veja bem, ele foi preso em Mônaco, não é porque o Brasil colocou alguns agentes no mundo inteiro, vai que ele passa por aqui. Existe uma estrutura internacional investigativa, existem instrumentos, existe a Interpol, né? Existe o chamado Red Notice, né, que é a chamada difusão vermelha,
que é quando a Interpol informa os países vinculados a ela de que determinadas pessoas estão sendo procuradas para fins de extradição, e neste caso foi o que levou ao Cacciola a ser encontrado. Então, assim, é uma situação que muito provavelmente o Robinho também vai estar nela. Então, também não é vida fácil. Não pode sair por aí viajando, porque não tenha dúvida que a Itália está atenta a isso. Pois é, exatamente. Bom, gente, eu acho que ficou muito bem explicado, né, os assuntos. Eu fiz questão de te chamar, a gente até teve uma dificuldade de organizar aqui um horário, e aí eu insisti nisso porque o assunto é um assunto muito complexo. Vocês viram aí a quantidade de referência legal que o Thiago traz, a própria intertemporalidade da lei, né? Porque naquela época era assim, hoje a gente tem uma lei diferente. Muito interessante essa lei da migração, né? Que permite a gente trazer a execução de uma pena internacional no Brasil. É uma lei até, de certa forma, inovadora, porque a gente tenta diminuir esse abismo que existe entre uma condenação de um crime sério, de um crime que também é crime aqui, mas que acontece lá fora e que aqui a gente não pode fazer nada, né? Então, assim, tira um pouco essa sensação de impunidade internacional, que acaba nessa coisa de, eu cometi um crime aqui, então eu vou para lá, porque aí não vai dar nada. Então, essa lei... A comunidade internacional, Débora, ela está ciente disso, de que a questão da fronteira ela precisa ser contornada porque o crime a contorna, né? Então, respeitando-se soberanias, respeitando-se ordem jurídica e tratados, é preciso implementar ferramentas que possibilitem essa maior eficácia penal. E o mundo está cada vez mais interligado, né? De maneira geral, hoje em dia, o que a gente pode cometer um crime estando um crime virtual, estando num lugar, mas que é crime em outro país, né? Hoje é muito mais complexo a realidade. E assim, e só repito uma coisa importante, Débora, sempre com respeito aos tratados internacionais de direitos humanos e aos acordos bilaterais, aos tratados e convenções, acordos multilaterais, porque, assim, eu disse, quero repetir, a péssima experiência da Lava Jato, onde agentes da persecução penal pediram provas a autoridades americanas como quem pede o sal que está na mesa. Não é assim e não deve ser assim, né? Se eu quero uma quebra de sigilo bancário que tá de uma conta bancária nos Estados Unidos, existe um trâmite que salvaguarda direitos de pessoas que deve ser seguido. É um trâmite pensado para não ser tão burocrático, mas ele precisa ser seguido. Então, assim, eu não posso me seduzir e dizer assim, eu conheço um procurador na Suíça. Manda uma mensagenzinha de WhatsApp. Até Rafael porque tá na área. A formalidade dessas coisas, elas permitem, inclusive, que... Acho que deu um eco aqui. Que a gente possa... você tá sem fone, né? Alguém ligou aqui no meu telefone, pode falar. Tá. Porque quando existe também nulidade formal. Então, assim, quando a gente pula o procedimento formal de obtenção de prova, alguma coisa nesse sentido, a gente tira a possibilidade daquela pessoa ver se a prova que foi obtida contra ele foi obtida de forma legal, né? Então, assim, você cumpre, tem que ter autoridade para responder e tem que ter o procedimento certinho para você fiscalizar. Peraí, deixa eu ver se seguiu ele. E antes que o Instagram nos derrube, formalidades, Débora, nunca são meras formalidades, né? Como tentam fazer crer aí, sobretudo o Sérgio Moro. Formalidade, Alberto Binder, professor argentino, dizia: forma é garantia, formas não são frutos de inspiração poética. As formas estão ordem, né? Forma é direito nosso. Então, se você quebra a forma, isso não é um mero desarranjo estético. Isso é ruptura com direitos, isso é muito sério, né? Ou, como diz um outro ministro supremo, são pecadilhos. Não são pecadilhos. E isto é conquista civilizatória, a gente não pode abrir mão disso. Exatamente. Então, eu até acho que o Instagram não vai derrubar a gente não, mas acho que ficou muito claro. Excelente tudo que você trouxe aqui pra gente, Thiago. Eu gosto de produzir esse tipo de conteúdo pra gente poder dar a devida relevância para quem sabe do que está falando, né? A informação qualificada, a informação de autoridade, a informação completa e complexa que você trouxe aqui para gente, que foi com certeza muito engrandecedora. Obrigada por ter possibilitado essa troca aqui, foi muito boa. Eu agradeço o convite, viu, Débora? Pode me chamar que eu
Adoro esse tipo de bate-papo. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, que você sabe que eu estou acompanhando tem tempo, né? Parabéns. Obrigada. Você merece ser vista e ouvida por muita gente. Parabéns, tá? Ai, muito obrigada. A ideia é continuar. Pode deixar que nas próximas dúvidas que o pessoal me mandar aqui, eu chamo quem sabe do assunto para falar. Muito obrigada, Thiago. Obrigada, gente, vocês que acompanharam a gente até aqui. Tchauzinho. Poxa, obrigado, gente. Beijão, Débora. Outro.